Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jordana, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje a gente vai conversar sobre como identificar qual é a sua categoria de segurado para o INSS e de que forma isso impacta a sua relação, então, os seus direitos e obrigações perante a Previdência. Eu vou iniciar a apresentação aqui para a gente ser bem objetivos, porém, eu já queria dizer assim que às vezes a gente acha que saber qual é a sua categoria não tem tanto reflexo assim no seu dia a dia, mas entenda que existem diferenças, justamente a depender da sua categoria, que podem salvar um benefício. Então, eu aconselho você a ficar aqui comigo e prestar bastante atenção nesse conteúdo, porque ele pode ser um divisor de águas na sua vida. Então, como eu comentei, o tema de hoje é justamente este: qual é a sua categoria de segurado e o que isso significa na prática, ou seja, de que forma isso interfere na sua vida. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existe uma divisão, que é uma divisão macro, assim, uma primeira divisão que diz respeito a segurados obrigatórios de um lado e segurado facultativo de outro. O que isso significa? Quem é quem na fila do pão, né? O segurado obrigatório é aquele que exerce uma atividade remunerada. E o segurado facultativo é aquele que, como o próprio nome diz, ele tem a faculdade, ou seja, a opção de recolher ou não para a Previdência Social, porque ele não exerce uma atividade remunerada, ele não tem uma remuneração fruto do trabalho dele. Muitas vezes ele tem remuneração que venha de aluguéis, ele pode ter remuneração que venha de investimentos, mas não do próprio trabalho. Este é um segurado facultativo. A gente vai conversar em mais detalhes sobre quem é quem, aí a gente vai trazer, esmiuçar esses subtipos, né, desta categoria, mas essa é a noção básica que a gente precisa ter. Se você exerce uma atividade remunerada, se você trabalha e recebe por isso, pela lei, você é um contribuinte obrigatório, ou seja, você tem a obrigação de fazer recolhimentos previdenciários, ainda que esta responsabilidade não seja diretamente sua, como a gente vai conversar na sequência, certo? Então, aqui, inclusive, eu queria fazer uma observação. Se você não assistiu ao vídeo anterior, que eu falei sobre o profissional autônomo, como ele deve contribuir, é interessante que você assista, que você vai ter um pouco mais de clareza aqui neste vídeo, porque apesar de lá eu focar no contribuinte individual, né, que seria onde o autônomo estaria inserido, eu pincelei algumas questões ali do facultativo e a gente falou também sobre alíquota, sobre base de cálculo, e ali a gente já tem uma noção da diferença que cada categoria traz para essa relação previdenciária. Então é bem interessante que você acompanhe também o conteúdo a partir do que a gente já conversou naquele outro vídeo. Então, quem são os segurados obrigatórios? Aqui a gente vai esmiuçar cada um desses, mas a gente tem o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. Vamos entender quem é quem, então, nesta subdivisão. Quando a gente fala do segurado empregado, a gente tem como principal referência o profissional CLT. Aqui eu não quero me delongar, não quero me aprofundar em conceitos técnicos do direito, porque a ideia é trazer mais clareza para o próprio segurado, então para a pessoa ali que contribui para o INSS ou para, né, que não contribui diretamente, mas enfim, para o CLT, para uma pessoa comum que está assistindo esse vídeo e queria ter mais noções a respeito do previdenciário. Mas eu trouxe aqui um conceito que a gente teria de empregado, que é aquele que presta serviço a uma empresa ou equiparado à empresa em caráter não eventual, ou seja, que tem uma regularidade, uma frequência, sob sua subordinação e mediante remuneração. Então, essa é uma categoria que já é bastante conhecida, que é o CLT. Eu acho que não precisa de muitos detalhes aqui, né? O empregado doméstico, ele também já é uma figura bastante conhecida. Ele é aquele que presta serviço de uma forma contínua, subordinada, pessoal, mediante remuneração, ou seja, pagamento, a uma pessoa ou família no âmbito residencial. Atividades sem fins lucrativos, né, neste âmbito residencial, por mais de 3 dias na semana. Então, mais uma vez, aqui eu não vou me detalhar em questões muito técnicas do direito, mas a gente sabe quem é o empregado doméstico. Eu coloquei aqui
como exemplos, motorista particular, o caseiro, o vigia particular, o jardineiro, né, desde que tenha esta frequência aí mínima que a lei exige, a governanta, a enfermeira particular, a própria empregada doméstica, como a gente conhece, né, aquela pessoa que nos ajuda em afazeres domésticos, desde que tenham configurados esses elementos aí, ela tem a caracterização de uma empregada doméstica, certo? Na sequência, a gente tem o trabalhador avulso. Diferente das outras categorias do empregado e do empregado doméstico, o trabalhador avulso ele é um pouquinho mais difícil de se ver no dia a dia. Ele é um profissional que está bastante presente em cidades portuárias. Quem é ele? É aquele que presta serviços urbanos ou rurais a diversas empresas sem vínculo empregatício, com uma intermediação obrigatória de sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Então, essa pessoa que não tem um vínculo com uma empresa em específico, ela presta serviço a várias empresas, mas ela tem essa intermediação obrigatória aí do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Eu coloquei como exemplo estivador, ensacador, vigilante de embarcação, amarrador de embarcação, guindasteiro, operador de equipamentos de carga e descarga. Então, esse também é um subtipo da grande categoria aí de contribuinte obrigatório. Por quê? Porque ele presta serviço remunerado. A gente tem na sequência o contribuinte individual. Esse aqui é o meu queridinho como advogada previdenciarista que ama fazer planejamento previdenciário. Porque aqui a gente está falando do autônomo, do empresário, então aqui surgem diversas dúvidas, justamente porque, como a gente vai ver mais adiante, esta pessoa ela é responsável pelos próprios recolhimentos. Então, diferente de um CLT, que a partir do momento em que ele fecha, né, ele firma este vínculo com a empresa, ele não precisa se preocupar com quanto ele vai recolher para a Previdência, como ele vai recolher para a Previdência. É totalmente diferente quando a gente fala de um profissional autônomo, por exemplo, de um empresário, de um contribuinte individual. Esta pessoa, ela vai ter que fazer o próprio pagamento, então ela vai ter que emitir a própria guia, ela vai ter que fazer o cálculo de com quanto ela vai contribuir. Se ela tiver margem ali para definir um prolabore, por exemplo, ela vai ter que definir qual vai ser este prolabore, o que vai compensar no caso dela. Então aqui a gente já tem N questões que precisam ser levadas em consideração. Lembrando mais uma vez que tem um vídeo só sobre contribuinte individual aqui no canal, mas no fim das contas, quem que é ele então? Se a gente for definir, é aquela pessoa que trabalha por conta própria e também é que presta serviço à empresa ou equiparado sem relação de emprego. Então aqui vamos imaginar que eu fui contratada, eu advogada autônoma, fui contratada por uma faculdade para dar uma palestra. Eu estou prestando um serviço a uma pessoa jurídica, mas ainda nesta categoria de contribuinte individual, certo? Porque eu não tenho um vínculo de emprego com essa faculdade que me contratou para aquele serviço pontual de apresentação de uma palestra, por exemplo. Este é o contribuinte individual prestador de serviços à pessoa jurídica que a gente fala. Isso tem reflexos importantes, tá? No direito previdenciário, como a gente vai ver, mas assim, para fins práticos, é tudo categoria de contribuinte individual, que é um segurado obrigatório. Fechando esta parte dos segurados obrigatórios, a gente tem o segurado especial. Quem é ele? O produtor rural, pescador artesanal, o cônjuge ou companheiro do segurado especial também entra nesta categoria. O filho maior de 16 anos ou a este equiparado que tenha participação ativa nas atividades rurais e o indígena. Aqui, quando a gente fala em segurado especial, a lei traz vários detalhes que a gente precisa ter em consideração na hora de encaixar uma pessoa dentro dessa categoria. Mas como esse não é o foco da nossa conversa de hoje, eu vou deixar esses detalhes de lado e a gente vai prosseguir então com o outro bloco, que é o bloco de segurado facultativo. A gente finalizou agora os obrigatórios e vamos para o facultativo. O facultativo, ele não tem muito o que a gente trazer de informação a respeito da definição dele. Como o próprio nome já diz, a gente já falou, ele é facultativo, ele pode contribuir ou não, ele não tem obrigação legal de contribuir, porque ele não exerce uma atividade remunerada. Então, na prática, é muito comum a gente ver os exemplos de desempregado, a pessoa que foi demitida e aí ela está um tempo ali sem um novo vínculo de emprego, então se ela quiser ela pode contribuir como facultativo, justamente porque ela está desempregada, ela não exerce uma atividade remunerada.
A dona de casa, ela também não tem esse vínculo, com um terceiro, né, que gere ali uma remuneração, enfim. Então ela também entra na categoria de segurado facultativo. E aqui eu coloquei outros 2 exemplos que talvez não sejam tão falados, mas que também devem ser sabidos, que é a pessoa, né, o brasileiro ali que reside no exterior, ele também pode contribuir para o INSS como segurado facultativo, e o sócio cotista. E aqui muita gente pode pensar, nossa, mas sócio cotista, quem é essa pessoa? Qual é a diferença? Eu sei que não são conceitos muito corriqueiros para quem não tem uma rotina realmente de trabalhar com questões tributárias, questões empresariais, né? Mas eu quis trazer porque o sócio cotista ele é diferente do sócio administrador. O sócio administrador refere àquela categoria de segurado obrigatório que a gente comentou, que é a categoria de contribuinte individual. O sócio administrador, como contribuinte individual, ele trabalha na empresa, então ele exerce função de atendimento, de gestão, ele tem atividades operacionais, ele tem questões de representação da empresa, então todo dia ele vai lá e trabalha na empresa. Ele é um sócio administrador. Como sócio administrador, o que a lei determina? Que ele faça a retirada de um prolabore, que é justamente como se fosse o salário deste empresário. Ele vai lá na empresa, ele trabalha todos os dias, então ele deveria receber um prolabore por isso. Muitas vezes, num contrato social, a gente vê que está estipulado que o sócio administrador vai receber um prolabore e por distribuição de lucros ali a depender da frequência do que está justamente estipulado no contrato. Mas esta pessoa é um contribuinte obrigatório, contribuinte individual. Agora, quando a gente fala em sócio cotista, a gente está falando do sócio que não trabalha na empresa, ele é um sócio investidor. Ele colocou dinheiro naquela empresa, mas ele não está efetivamente trabalhando, respondendo por ela, falando por ela, né, exercendo qualquer tipo de atividade em nome daquela empresa ou para aquela empresa. Então, este sócio cotista, ele recebe por distribuição de lucros. Ele não tem esta obrigação, né, essa recomendação legal de retirada de prolabore justamente porque ele não tem um exercício ali regular de atividade. Esta pessoa é segurada facultativa e como segurado facultativo, a gente tem bastante liberdade e margem ali para manobras, né, espaço de manobra, quando a gente fala principalmente num planejamento previdenciário. Então essa é a categoria que os previdenciaristas que fazem esse serviço de planejamento como eu, mais gostam. Por quê? Porque a gente pode definir com qual valor o facultativo vai contribuir, pode ser de um valor do mínimo até o teto. A gente pode definir com qual periodicidade este contribuinte vai contribuir, o que vai ser mais interessante, o que vai ser mais lucrativo para ele, porque no fim das contas, este é o objetivo de um planejamento previdenciário. A gente sempre achar o cenário mais lucrativo, né, e que faça mais sentido para o cliente. Então, quando a gente fala em facultativo aqui, a gente tem uma margem um pouco maior, um pouco não, bem maior. Seguindo com o conteúdo, então, fiz este parênteses porque muita gente não sabe dessa diferença entre sócio, administrador e cotista, e isso pode ter grandes reflexos no dia a dia. Quando a gente fala em proteção previdenciária, ou seja, a gente contribui para a Previdência, por quê? Porque a lei dispõe, né, este dever, desde que você exerça uma atividade remunerada, mas buscando como contraprestação, então, uma proteção, é como um contrato de seguro. Só que esta proteção, ela só tem início a partir da nossa filiação, certo? E quando que se dá essa filiação? Aí a gente precisa entrar em aqui eu trouxe um conceito do Decreto 3.048 de 99. No artigo 20, ele fala justamente o que é essa filiação, né? Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Então, aqui a gente tem justamente o início de uma relação jurídica e a partir daqui a gente vai ter direitos e obrigações. A partir de quando se dá esta filiação, então? Essa filiação, ela pode ser automática ou pode se dar a partir de uma inscrição e do primeiro pagamento em dia. Automática é aquela filiação que se dá a partir do primeiro dia de trabalho. Você começou a trabalhar, pronto, já está afiliado, você já tem um crachá ali junto à Previdência Social.
Já as pessoas que precisam, as categorias que precisam se inscrever e pagar em dia, são aquelas categorias que de fato precisam preencher ali seus dados, né, entrar para o mundo da Previdência e fazer o primeiro pagamento. Na maioria das vezes, elas fazem justamente com a emissão de guia, fazendo elas mesmas este pagamento, este recolhimento previdenciário, que é diferente das categorias que têm uma filiação automática. Então, vamos entender em mais detalhes o que isso significa. De quem que é, portanto, a obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias? Aqui, quando a gente fala em obrigação de recolhimento, a gente precisa entender que, para algumas categorias, quem que é obrigado a fazer este recolhimento é a empresa, enquanto que para outras é o próprio contribuinte, é ele que vai ter que emitir a guia da Previdência Social e fazer o pagamento para o INSS. Então, quando a gente fala em obrigação da empresa, quem que vai se beneficiar disso? Quem que não precisa se preocupar com esses recolhimentos? O empregado doméstico e o trabalhador avulso que a gente conversou alguns minutos antes. Ou seja, essas pessoas, a partir do momento que elas têm um vínculo, um contrato de trabalho, ali uma relação de emprego com a empresa X, é a empresa X que vai ter que fazer a retenção de um percentual do salário desse trabalhador referente à contribuição previdenciária e fazer o repasse deste valor retido para a Previdência Social. Ou seja, o empregado, o CLT, ele firmou ali o contrato de trabalho. Me digam que se você é CLT e está assistindo esse vídeo, alguma vez você se preocupou em você ir lá e fazer os recolhimentos para a INSS? Não, você vê ali que é feito um desconto mensal, mas você não se preocupa com isso. E por quê? Você não precisa se preocupar com isso, né? Porque é a lei que determina que a empresa X, o seu empregador, é quem tem o dever de fazer esta retenção e repasse para a Previdência. Você está ali trabalhando, você está encarregado de configurar o fato gerador, exercício de uma atividade remunerada. Agora, para o empregado doméstico, para o trabalhador avulso, o dever de efetivamente recolher para a Previdência é da empresa. Ela vai fazer essa retenção, vai comer uma parte do salário do empregado e vai repassar para a Previdência. O empregado, ele está trabalhando, ele não se preocupa com isso. Aqui, ou seja, aqui a gente tem uma presunção de recolhimento. O que que é isso? Esta pessoa, ela não vai ser prejudicada se eventualmente a empresa retém esta parte do salário dela como contribuição previdenciária, mas não repassa para o INSS, o que é muito comum. Pasmem vocês, a gente vê muito. Quando a pessoa ela vai tirar ali o CNIS dela, ela vai tirar o extrato previdenciário, ela verifica que, apesar de ter existido uma relação de trabalho, dela ter trabalhado efetivamente na empresa X, isso não existe para a Previdência. Ela descobre que para a Previdência ela nunca trabalhou naquela empresa, ela não teve nenhum vínculo ali, não teve nenhum recolhimento previdenciário referente àquela atividade. Por quê? Porque apesar da empresa ter feito a retenção, ela não fez o repasse. E aí o que acontece? Nesta condição de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, a lei entende que você tem uma presunção de recolhimento, ou seja, tudo bem, você não vai ser prejudicado por uma falta que a empresa cometeu, não era sua obrigação, você não pode ser prejudicado por isso. Na prática, o que isso significa? Significa que o INSS não vai pedir que você pague por esses repasses que não foram feitos pela empresa para contar esse período como tempo de contribuição, como carência, para qualidade de segurado. A empresa, ela não vai poder, o INSS ele não vai poder exigir o pagamento referente a esses repasses que deveriam ter sido feitos, mas não foram. Por quê? Porque não era o empregado responsável por isso. Só que, muita atenção aqui, para que este período passe a existir ali no extrato previdenciário desse empregado e passe a agregar ali na aposentadoria dele, ele vai ter que fazer a comprovação deste vínculo de emprego. Ou seja, você não precisa me pagar por aquilo que a empresa não repassou, se você era empregado. Porém, você tem que me comprovar que existiu essa relação de emprego, tá? Para existir esta presunção de recolhimento e você de fato não ser prejudicado por isso, por uma falta do seu empregador. E é aqui que está uma observação muito importante. Sempre tenha documentos comprobatórios da atividade que você está exercendo. E aqui, muitas vezes, assim, depende, varia do vínculo de fato que você tem. Mas, assim, contra-cheques, comprovantes de pagamento, contratos, tudo isso são documentos muito importantes da gente sempre ter
guardado para eventual necessidade, inclusive previdenciária. Agora, se a gente falou da obrigação do empregador, nos casos de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, falou em presunção de recolhimento, como que funciona então para aquela outra categoria que a gente falou de contribuinte individual e para o facultativo? Nesse caso, ele não tem como pedir para alguém fazer esta retenção e repasse por ele, porque é ele por ele, né? Ele trabalha por conta. Então, neste caso, via de regra, a obrigação de fazer o próprio recolhimento previdenciário é do próprio contribuinte individual, do autônomo e do facultativo que decidiu contribuir para a Previdência para ter uma proteção previdenciária. Então, por que que aqui tem um asterisco ali no contribuinte individual? Porque lembra que eu falei daquela situação em que, por exemplo, eu sou contratada, eu como advogada autônoma, sou contratada para dar uma palestra numa faculdade, e aí eu sou uma contribuinte individual, porque eu não tenho um vínculo com esta faculdade, eu só prestei um serviço pontual. Eu sou uma contribuinte individual prestadora de serviços à pessoa jurídica nesta situação. Nesta situação, existe para mim, contribuinte individual, uma presunção de recolhimento, ou seja, nesta situação é a empresa quem deve reter uma parte do que ela deveria me pagar por essa palestra que eu fiz e fazer o repasse para a Previdência, certo? A partir de quando? A partir de abril de 2003. A partir de abril de 2003 é da empresa, do CNPJ, né, da pessoa jurídica, a responsabilidade de fazer esses recolhimentos previdenciários. Ou seja, em relação a esta relação, né, do contribuinte individual prestador de serviços à pessoa jurídica, existe sim uma presunção de recolhimento. E aqui vocês conseguem entender a importância desta presunção de recolhimento, porque isso pode ser o que salva um benefício. A partir do momento em que, por exemplo, uma pessoa ela era uma contribuinte individual prestadora de serviços a algumas empresas. Então ela prestava alguns serviços a empresas ali, mas como não era dela obrigação de recolhimento em relação a essas atividades, ela não se preocupava com isso. E o que aconteceu? Ela vem a falecer. E aí os dependentes dessa pessoa pensam: poxa, mas o meu pai, por exemplo, ele trabalhava, eu sei que ele trabalhava ali para uma empresa aqui, uma empresa ali. Não é possível que ele não fosse segurado ali da Previdência, vamos solicitar uma pensão por morte. Só que, se estas empresas aí para as quais esta pessoa que faleceu trabalhava não fez o recolhimento, o repasse previdenciário, para a Previdência não existiram aquelas relações. Então, para a Previdência, essa pessoa pode não ter a qualidade de segurado. Ou seja, ó, do que consta para mim, eu não tenho nenhuma obrigação previdenciária com esta pessoa e, consequentemente, eu não devo pensão por morte para dependentes. Só que, existindo a presunção de recolhimento, se esses dependentes conseguem comprovar que existiu essas atividades, muitas vezes a gente pode conseguir salvar aí um benefício de pensão por morte. Então, são conceitos muito importantes. Este de presunção de recolhimento é um conceito muito importante, de quem é a obrigação de fazer o efetivo recolhimento previdenciário. Mas você sabia que vem a cerejinha do bolo? Você sabia que a proteção previdenciária ela não dura só enquanto realizadas as contribuições? O que isso quer dizer? Você sabia que mesmo sem pagar a previdência, você ainda pode ter direito aos benefícios do INSS? Este é o chamado período de graça. Mas o que significa período de graça? Como o nome já sugere, é um tempo em que o segurado ele mantém a proteção do INSS mesmo depois de parar de contribuir. Pensa, por exemplo, numa pessoa que ela tinha um vínculo de emprego CLT e por alguma razão ela rompeu esse vínculo, ela não está mais naquela empresa. Mesmo depois disso, existe um período em que, mesmo que ela não contribua como facultativa ali, como a gente viu que o desempregado pode contribuir, mesmo sem contribuir, ela vai ter ali um período em que ela vai estar acobertada pela Previdência Social, ainda que ela não faça recolhimentos diretos. Mas que período é esse? Como que eu vou saber então, né? Porque essa pergunta também é clássica, porque obviamente você quer saber, poxa, eu estou sem contribuir há 1 ano, eu estou sem contribuir há 2 anos, eu estou sem contribuir há 3 anos. Será que eu ainda tenho alguma cobertura, né, previdenciária? Esse período de graça, ele pode ir de 3 meses a 36. Então, sim, há 3 anos, é muita coisa. Em que situações?
3 meses depois do serviço militar, 6 meses para o segurado facultativo e 12 meses que é a praxe, ou seja, é o período mais comum que a gente tem. 12 meses, um ano depois de cessadas as contribuições, você ainda tem esta cobertura previdenciária se você era um segurado obrigatório, então se você estava em alguma daquelas categorias que a gente comentou, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial, um ano depois de cessadas as contribuições, você ainda está coberto ali pela Previdência. A gente fala um ano, mas assim, na prática, 1 ano e 45 dias, tá? Mas esse aqui já vem um refinamento mais técnico para o pessoal do direito mesmo. Mas, via de regra, são 12 meses que a gente tem como extensão desse período aí de qualidade de segurado, mesmo sem contribuições. Esse período também é de 12 meses para pessoas que tenham cessados, né, benefício por incapacidade, e para o preso ou recluso depois da soltura, desde que segurado à época do recolhimento. Mas eu falei de 3 a 36. Até agora eu só falei de 12 meses, um ano. Já é bom, né? Você está um ano sem contribuir, mas ainda assim, dentro desse um ano, você terminou ali, rompeu o seu contrato de trabalho e tem um ano que você ainda está apto a usufruir de benefícios, né? Auxílio-doença, eventual aposentadoria aí por incapacidade permanente, né? Uma aposentadoria por invalidez. Mas e o resto? Você falou até 36? A prorrogação desse prazo aí de 12 meses, ela pode acontecer duas vezes, tá? Por mais 12 e por mais 12. A primeira situação em que pode acontecer uma prorrogação de 12 meses por mais 12 meses é a situação em que o segurado ele tem mais de 120 contribuições sem uma interrupção que tenha causado a perda da qualidade de segurado. Ou seja, na prática, para tentar traduzir isso sem juridiquês, é para aquele segurado que ele tem mais de 10 anos de contribuição sem que ele tenha espaçado muito tempo, assim, esses vínculos que ele teve, sabe? Se ele teve vários vínculos sem que ele tenha espaçado tanto a ponto de perder a qualidade de segurado. Então, eu poderia deixar isso mais técnico, mas não é o objetivo desse vídeo. Então, para vocês terem esse conhecimento, o período de graça, que tem a duração de um ano, ele pode se estender por mais um ano, se você tem ali mais de 10 anos de contribuição previdenciária certinho, e ele pode se estender por mais 12, ou seja, a gente pode ir de 12 para 24 para 36 em caso de desemprego involuntário. Então, é muito tempo que a gente pode ter de cobertura previdenciária, mesmo sem estar efetivamente recolhendo para o INSS. E aqui também a gente tem um conceito que, como a gente falou de presunção de recolhimento, o período de graça salva muitos benefícios. Então, é muito importante que você entenda onde você está aí nessas categorias e também no período de graça. Então, aqui eu deixei os meus contatos, certo? Contatos oficiais. Caso vocês queiram mais detalhes, queiram tirar alguma dúvida a respeito do direito previdenciário, benefícios, de que forma esses conceitos que a gente conversou aqui se aplicam no seu caso, estes são os meus contatos. Eu queria também agradecer vocês por estarem aqui, né? Pedir para se inscreverem no canal se vocês têm interesse nesses assuntos, porque toda semana eu posto temas previdenciários, então aí você se inscrevendo, você recebe notificações, você vai estar sempre por dentro do que a gente está conversando por aqui. Pedir para você comentar, curtir, compartilhar se você gostou desse conteúdo. E lembrando que se você tiver algumas outras sugestões de ideias, de temas que a gente pode trazer aqui, eu fico super grata, vai ser muito bem-vindo, porque me ajuda a ser útil também para vocês. Então, muito obrigada e até a próxima conversa.